Paz do Senhor Jesus, com muita alegria, quero transmitir uma mensagem de Deus ao seu coração. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 15, versículo 7. Assim está escrito: Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Deus não deixa o seu povo sem resposta. Deus não abandona o seu povo. E Deus quer que o seu povo considere que ele tem homens para usar na hora da aflição. Deus sempre vai ter uma boca para usar. Alguém cheio do seu espírito para falar ao povo em épocas de crise. Dentro desse contexto não foi diferente. No capítulo 15, Deus, vendo que o seu povo precisava de uma mensagem de ânimo, de consolo, de encorajamento, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor usa Azarias, filho de Obed. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e ele vai ser usado por Deus para falar ao povo, para não desfalecer, mas que o povo viesse a se esforçar. O que significa esforçar? Significa encher-se de coragem, animar-se, estimular-se. E essa mensagem se faz necessária para os nossos dias. Dias onde muitas pessoas, por causa das tantas dificuldades, aflições, um contexto difícil, onde se adoram muitos deuses, uma divisão de pensamento, a idolatria estar aí. Muitas pessoas estão desfalecendo, muitas pessoas estão querendo desistir de fazer a obra, porque fazer a obra de Deus quando tudo está a favor não é tão desafiador como quando você é convocado a fazer a obra de Deus em meio ao caos dos nossos dias. Mas o Senhor está dizendo hoje para você: não desanime, não esmoreça, não enfraqueça, não desfaleça na oração. Eu uso até o exemplo de Ana, da tribo de Azé. A Bíblia nos diz que Ana era uma viúva de quase 84 anos de idade. Ela servia a Deus em jejuns, em orações, de dia e de noite. Ana não olhou para a parte que lhe faltava, ou seja, o esposo que não estava com ela. Mas ela começou a buscar a Deus em jejuns, em orações, de noite e de dia. E ela não tinha a mesma condição física, a mesma disposição física de quando era jovem, mas ela conseguiu renovar o seu espírito através da oração, da busca contínua com Deus. Ao longo da vida, a força física do homem declina, mas por outro lado, a alma do homem se renova. Está escrito em 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Não desfaleça na oração. A sua comunicação com Deus é importante. Por mais que as pessoas orem por você, por mais que você receba ajuda de terceiros, você precisa desenvolver sua vida de oração. No particular, com Deus, você passa a ouvi-lo de uma maneira incrível. Você precisa ouvi-lo, você precisa saber o que Deus tem para falar para você, só para você. Particular para 2, não cabe 3. Não desfaleça na confiança. Não perca sua confiança no Senhor por causa do momento. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Salmo 125. O crente não deve desfalecer na esperança. Quantas coisas têm acontecido para roubar a sua esperança? Mas olha o que está escrito em Hebreus 10:23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O crente não deve desfalecer na tribulação. Romanos 8:18. Porque estou certo de que as aflições que passamos aqui não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada a nós. Há uma recompensa para você. Faça a obra de Deus, porque o teu salário vai vir da mão do Senhor. Ele vai te dar, aleluia, a recompensa de tudo que você tem feito aqui. Pode ter certeza, em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 7, está escrito: servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens,
Quantas vezes você tem sido desafiado em situações que só você conhece, onde você tem perdido a boa vontade de servir ao Senhor? Mas não perca essa vontade de servir a Deus, não perca a alegria da tua salvação. Sirva ao Senhor de boa vontade, não sirva ao Senhor de má vontade, porque tem uma recompensa muito grande te esperando. Você precisa se esforçar, porque todo sucesso vem acompanhado de esforço. Esforçar é a atitude de quem quer ser abençoado, de quem quer prosperar, de quem quer contar testemunho, de quem quer fazer uma história e, por fim, de quem quer ter um bom resultado em sua vida. Em qualquer área que você quiser obter sucesso, você precisará se esforçar. E quando você se esforça na obra de Deus, você pode ter certeza que você não vai ser recompensado só nessa vida. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor tem recompensa para nós nessa vida e na outra vida. Em Lucas 18, 29, você confere isso. Está escrito: na verdade vos digo, que ninguém aqui tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. Então você pode ser recompensado nessa vida sim, por você fazer a obra do Senhor com excelência. Mas quando você estiver com Deus, quando você estiver junto do Senhor, você vai receber recompensa que o teu olho não viu, que o teu ouvido não ouviu e que não subiu ao teu coração. A Bíblia fala de alguns tipos de coroa que vamos receber. A coroa incorruptível para aquele que vence o velho homem. Em 1 Coríntios 9, 25 está escrito: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. A coroa da justiça mencionada na Bíblia, para aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. 2 Timóteo 4 e 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A Bíblia fala da coroa da vida, em Apocalipse 2 e 10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia fala da coroa da glória, em 1 de Pedro 5 e 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. A coroa de glória vai receber os pastores e ministros que cuidam bem das ovelhas. E a Bíblia ainda fala em 1 de Tessalonicenses 2 e 19, que existe também a coroa de gozo, e não só a de glória. Para quem? Para os ganhadores de alma. Então você precisa crer que há uma recompensa para a sua vida. E o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Que você possa ser abençoado cada dia, tomando posse de tudo que a Bíblia te diz. Porque o que a Bíblia fala, nada do que a Bíblia nos diz é mentira, é tudo verdade. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Em 1 de Coríntios 15, 58 está escrito: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que é uma pessoa constante? É uma pessoa permanente, frequente, incessante. Não desiste por causa da calúnia, da frieza, de vozes contrárias, de comentários maldosos, de rejeições. Você não pode dar ouvido a palavras negativas. Você precisa se apoiar em Deus. Sabe qual é a base para as tuas construções? Jesus. Ele é a rocha que, quando você constrói, colocando ele como fundamento da tua construção, você sempre vai obter sucesso. O final da tua história nunca vai ser de vergonha, de fracasso, de derrota, porque o Senhor nos dá essa garantia.